Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um Drops. E hoje, galera, vamos falar de mais música, nosso segundo vídeo de baú da música. Vamos falar sobre a banda de rock lendária Kiss. E o nosso primeiro vídeo de música que eu publiquei para vocês no meu canal foi contando a história do famoso, saudoso rei do rock Elvis Presley. E eu posso deixar para vocês nos cards no finalzinho do nosso vídeo para vocês conferirem tudo que eu falei sobre o Elvis. E agora falando dessa banda que marcou uma legião de fãs do rock no mundo inteiro, com seu estilo que mistura hard rock, shock rock, heavy metal e o glam metal. E também os membros honorários que marcou muito o coração dos fãs com suas maquiagens icônicas, figurinos, shows pirotécnicos e também o sucesso dos seus discos. E também eles estiveram no mundo dos desenhos animados e por um triz quase não se tornaram um desenho animado focado somente na banda. Pois se vocês estão curiosos para saber de todas essas informações que eu vou contar aqui para vocês, pois chega mais que nós vamos falar tudo sobre a formação da banda, dos discos e muito mais aqui no nosso vídeo para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá, galera! Vamos nessa! No ano de 1973, nascia a lendária banda de rock que se tornaria uma grande saga do rock and roll, misturando todo o seu estilo com ousadia, reinvenções e espetáculos memoráveis que ficou para sempre na memória de muitos fãs do gênero do rock. A banda Kiss foi formado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América, pelos membros Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss. E a banda se destacou por sua estética teatral, com maquiagens icônicas, personagens, shows com efeitos especiais de ferver o coração e de encher de emoção. E essa banda de rock trouxe aquele espírito de música, trazendo aquela inspiração de entretenimento, com alma musical e muitas outras coisas que acabou ficando na memória de todo o público. E também os seus discos fizeram um maior sucesso, e até que em 1975 o álbum Alive, que é um dos temas musicais da banda, capturou a energia dos shows com impulsos e até mesmo o alcance da fama. Até de 1976 até 77 lançaram Destroy Rock and Roll Over e Love Gun, com hits como Detroit Rock City e I Was Made for Loving You, o que marcou um grande gênero e um grande espetáculo na história da banda. Até que no ano de 77, a explosão comercial de produtos da banda Kiss virou uma máquina de merchandising com bonecos, histórias em quadrinhos da banda, lancheiras e até mesmo jogos de fliperama. Isso durando até os anos de 83. E cada membro lançou um álbum solo em 78 e até mesmo a popularidade dessa banda honorária acabou começando a cair de produção no início dos anos 80, o que quase provocou a grande falência dessa banda, que logo depois poderia dar a volta por cima e recomeçar tudo do zero. E depois das saídas de dois principais membros, como Peter Criss e Ace Frehley, que nos anos diferentes de 80 e 82 acabaram deixando a banda, os principais fundadores da banda Kiss, mas só que aí, na década de 83, sem maquiagem, em uma nova era, a banda permaneceu totalmente irreconhecível, deixando apenas os seus rostos normais aparecendo para o público pela primeira vez, isso durando até 96. E tudo isso começou em 83, quando a banda Kiss abandonou a maquiagem, revelando seus verdadeiros rostos pela primeira vez ao público. Mas então, eles se reinventaram com um som mais pesado e moderno, ganhando nova geração de fãs e também novos membros honorários como Eric Carr, Bruce Kulick e Vinnie Vincent, que marcaram essa nova fase para a banda, o que o salvou de uma grande falência. E também vale ressaltar que a banda Kiss, apesar de grande sucesso e o auge da sua carreira e da sua fama, também viveu os altos e baixos, como a queda de rendimento da sua carreira e também as mudanças de
membros honorários, a mudança de estilo da própria banda, mas foi tudo graças a esse passado tempo com a vinda de novos membros que assumiria o lugar dos principais fundadores, como no caso do Peter e do Ace, o que poderia ainda mais ajudar a banda a se levantar e reinventar novamente para poder reconquistar o coração do público. Até que na década de 96, a banda Kiss retornou com o mesmo estilo, com as mesmas maquiagens e também fazendo uma turnê mundial de reunião, lotando vários shows e trazendo aquela nostalgia pura. E até que em 1998 lançaram o álbum Psycho Circus, o primeiro com os 4 membros originais desde 1979. E nas últimas décadas, a banda se despediu dos palcos. Isso começou até no ano de 2002 até o ano de 2023. E a banda continuou com os membros Gene Simmons, Paul Stanley, acompanhados por Tommy Thayer, o guitarrista, e Eric Singer, o baterista. E realizaram diversas turnês mundiais, lançaram o álbum Sonic Boom 2009 e Monsters em 2012, até que em 2019 anunciaram a turnê de despedida End of the Road Tour, e foi chegado exatamente no ano de 2023 que Kiss se tornou um grande sucesso com seu último show em Nova York, onde foi o local de origem da criação da banda, encerrando oficialmente a carreira após 50 anos. E graças a isso, Kiss acabou conquistando o mundo inteiro com sua música, com seu espírito musical dos seus 4 membros e deixando grandes legados, mais de 100 milhões de discos vendidos, influência em bandas como Motley Crue, Slipknot e até artistas pop, e se tornando ícones do rock e do entretenimento com fãs fiéis em todo ao redor do mundo, induzidos com o Rock and Roll Hall of Fame em 2014. E além disso, fatos surpreendentes e curiosidades rondavam a banda Kiss ao longo dos anos e de sua trajetória. A banda não só fez sucesso nos palcos da vida real, mas também fizeram sucesso nos palcos das histórias em quadrinhos e principalmente nos filmes e desenhos animados ao longo da década. Entre eles, existem alguns fatos sobre 2 dos membros e também de coisas relacionadas à formação do grupo, e eu vou falar de um deles, começando pelo vocalista principal da banda, o Gene Simmons. Simmons, ele possui uma língua de 17 centímetros, o que virou uma marca registrada nos shows e fotos, fazendo dele um figurino muito importante da banda. E também um fato por trás do verdadeiro nome de um dos membros, que é o Paul Stanley, e também envolvendo a origem e o nome verdadeiro do próprio Simmons. E eu vou falar primeiro do Paul Stanley. Um dos membros principais da banda, que é o Paul Stanley, o seu nome na realidade é Stanley Eisen. E já o de Gene Simmons, que é o vocalista, o seu nome verdadeiro é Chen Witz, o que indica que ele é de origem israelense. E também, ao longo da sua jornada, a banda também invadiu o mundo das HQs, como no caso dos quadrinhos da Marvel Comics, enfrentando vilões como o próprio Doutor Destino, além de muitos outros. E ao longo de décadas e décadas, quando a banda Kiss estava no seu auge e também vivendo seus altos e baixos, também houve mais de 10 formações diferentes de cada membro musical, entrando e saindo ao longo das décadas, saindo da banda e depois retornando para a banda em alguns dos passados anos. E a banda teve mais de 3.000 produtos licenciados vendidos para o público, como camisetas, bonecos, perfumes e até mesmo cartões de créditos personalizados da banda. E agora a curiosidade é que eles também fizeram aparições em filmes de desenhos animados como Scooby-Doo. E o filme chamado Scooby-Doo e Kiss, Mistérios do Rock, um dos crossovers mais icônicos que também foi um marco na história da banda e principalmente dos fãs. A banda se junta à turma da Mistério S.A. para resolver um mistério em um parque temático chamado Kiss World. E o filme mistura ação, comédia e também muita música da banda que o público gostava tanto de ouvir. E também tiveram aparições em clipes e cenas musicais
tocando uma das músicas marcantes como I Was Made for Loving You e aparecendo em várias cenas animadas e principalmente aparecendo no clipe do filme do Scooby-Doo onde a banda esteve. E também fez outras aparições de outros desenhos animados. A banda aparece em vários filmes e performances clássicas como Kiss Rock and Roll All Night e também O Mistério do Rock. No mesmo filme mostra a interação entre eles e os personagens, juntando assim uma amizade muito entrelaçada, o que trouxe ainda mais essência para o filme e principalmente para os fãs da banda. Outra curiosidade que envolve é que naquele período a Hanna-Barbera, na década de 80, quase teve seu próprio desenho animado do grupo musical. E além de outras curiosidades, também no mesmo filme a banda também compôs o mashup animado com a trilha sonora do membro. A ideia mostra o quanto a banda era vista como o ícone do pop mundial e se tornando a banda mais importante do entretenimento e principalmente do gênero da música e, lógico, do rock and roll, marcando várias gerações e até hoje sendo lembrada como a banda de rock mais marcante de todos os tipos de gênero, como heavy metal, glam metal, shock rock e hard rock. E é isso aí, pessoal, esse foi mais um Drops aqui no meu canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se estão com uma dúvida, querem ouvir mais fatos interessantes ou além de curiosidades envolvendo a banda Kiss, é o seguinte, só vocês comentarem aqui embaixo do meu vídeo que eu estarei de olho em tudo que estão mandando para cá. Não se esqueçam de deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais. E também venham conferir nossos vídeos anteriores que vão aparecer bem nos cards no finalzinho aqui do nosso vídeo, viu? Então, vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau! E é claro, também aqui no nosso vídeo a gente presta nossas homenagens a um dos fundadores da banda Kiss, que é o Ace Frehley, mais conhecido como Spaceman no mundo inteiro, que nos deixou aos 74 anos nesta última sexta-feira, dia 17 de outubro. Descanse em paz, Spaceman, e muito obrigado por marcar nossos corações junto à banda mais icônica da cultura pop e do gênero do rock and roll.